Meus irmãos, vamos abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 13. Lucas 16, versos de 1 a 13. Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas e continuaremos a dar sequência a essa exposição agora. No capítulo 16, faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 13. Assim nos diz a Escritura Sagrada. Disse também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a desfrutar os seus bens. Então, mandando-o chamar-lhe, disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, glorioso Deus, nós te louvamos, porque podemos, nesse primeiro domingo do ano, adorá-lo, exaltá-lo, louvá-lo e render graças ao Senhor. Agora que lemos a tua palavra, o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo aplique a palavra do Senhor ao nosso coração e que a exposição dela seja fiel a ti e que o Senhor fale ao nosso coração profundamente. E quanto a mim, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, no primeiro domingo do ano, nós trazemos talvez um peso um tanto quanto diferente para a nossa caminhada, um início de jornada. Não é apenas o início de uma nova semana, mas, para muitos de nós, uma abertura simbólica de um novo ciclo. Aí você diz assim: começa um novo ano. Esse ano vai ser diferente. Talvez você tenha em mente algumas resoluções, algumas expectativas. Quem sabe listas de mudanças. Esse ano vou melhorar a minha saúde, vou a médicos, vou fazer check-up, vou melhorar a alimentação, vou fazer exercício físico. Talvez você tenha aí promessas silenciosas
Essa aqui eu vou fazer só diante de Deus, ninguém vai saber. Não vou falar para ninguém. Quero fazer melhor do que fiz no ano de 2025. Talvez você tenha objetivos de organizar a sua vida, de consertar algumas rotas. Então, muitos começam o ano com esperança, mas outros começam o ano ainda cansados. Alguns talvez com entusiasmo, outros talvez com medo. Medo de repetir os mesmos erros. Outros talvez com receio das notícias que chegarão, ou das notícias que chegaram. Ficam apreensivos. O início do ano, ele nos convida naturalmente a pensar em planejamento, a pensar em prioridades, a pensar nas escolhas. E talvez uma pergunta que você esteja se fazendo é: o que eu vou fazer diferente esse ano? Como é que vai ser a minha vida esse ano? O que eu preciso ajustar na minha vida? Onde que eu preciso ser mais responsável? Que tipo de comportamento, que tipo de atitude eu preciso abandonar? E o que eu preciso cultivar? Talvez, e você será incentivado a isso, talvez você diga assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu fiz um desafio lá em casa, com meus filhos. No final do ano, um pouquinho antes, lá em novembro, eu falei: olha, vocês têm 80 dias para lerem o Novo Testamento. O Enzo já concluiu a leitura dele de 80 dias e o Bernardo está lá nos 70 e poucos, 60 e poucos dias mais ou menos. E eu fiz uma leitura de 50 dias do Novo Testamento. E agora iniciei um plano de leitura bíblica de ler toda a Escritura em 150 dias. Então a ideia é que pelo menos 2 vezes no ano eu consiga ler a Escritura. E estamos lá. Eu tenho procurado ficar adiantado, na minha leitura. Então é assim. Você talvez fale assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Se você quiser, depois eu posso te encaminhar do aplicativo esses planos de leitura que nós temos. E você pode baixar aí no seu dispositivo eletrônico, num app da Escritura, e você ter esses planos de leitura. Mas talvez você diga assim: eu preciso cultivar mais a leitura da Escritura Sagrada esse ano de 2026. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso ler mais livros que falem da grandeza, da majestade, da glória do meu Redentor. E é interessante, meus irmãos, que o texto que nós lemos hoje, ele fala um pouco desse contexto que nós temos no início do ano. É exatamente nesse contexto que Lucas 16 se torna um texto profundamente oportuno para nós nessa manhã. Por quê? Porque Jesus ele fala sobre administração, ele fala aqui sobre mordomia, ele fala sobre fidelidade e ele fala sobre senhorio, sobre o que governa o nosso coração. E ele nos ensina que a vida no reino não é apenas marcada por arrependimento e retorno, como nós vimos em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Mas ele também fala que o reino de Deus é marcado por responsabilidade e por mordomia. A graça que nos recebe na casa do Pai, e na semana passada, no último domingo do ano, nós falamos sobre a alegria, a celebração, a festa na casa do Pai, a festa da graça, com o retorno. A graça que nos recebe na casa do Pai também nos chama a viver de forma fiel dentro desta casa. Agora voltamos para a casa do Pai e ali nós vemos o Senhor Jesus falando aos fariseus. Nós vimos 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, mostrando este arrependimento. Se Lucas 15 nos mostra como voltar para a casa do Pai, o Evangelho de Lucas aqui no capítulo 16 nos ensina a como viver na casa do Pai. Como nós viveremos na casa do Pai. E pensando nisso, eu quero falar com você nesta manhã sobre fidelidade para um novo começo. Como viver na casa do Pai? Viver em fidelidade para um novo começo. Então, um novo ano, meu amado, não começa apenas com o perdão do passado, mas com um compromisso renovado agora, no presente.
Não começa apenas com festa, a festa que há por conta do retorno, mas também com fidelidade. E Jesus nos chama, logo no início do ano, a refletir não apenas sobre sentimentos espirituais, mas sobre escolhas concretas, especialmente no uso do tempo, da nossa agenda, no uso dos recursos, daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, no uso das oportunidades que Deus tem confiado a você. Quantas oportunidades o Senhor tem dado a você? Oportunidades de testemunhar do Evangelho. Oportunidades de pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então Deus, Ele confia algumas coisas a nós. E é interessante que, olhando para o contexto do Evangelho de Lucas, Lucas organiza seu Evangelho de forma profundamente pedagógica. O capítulo 15 ele foi dirigido principalmente aos fariseus. Lembre-se que o Senhor Jesus começa a responder um questionamento que é levantado por quê? Porque ele se assenta para comer com pecadores e publicanos. E aí então ele vai contar 3 parábolas. E ali nós vemos que os discípulos estavam presentes, mas o foco no capítulo 15 era falar aos fariseus, que estavam ao encalço de Jesus. E veja, desde lá do capítulo 9, nós vemos que Jesus resolutamente resolve ir para Jerusalém. Então ele está a caminho da cruz. E neste caminho ele vai ensinando, ele vai mostrando o que é de fato o reino de Deus. E os fariseus ao seu encalço, mas aqui no capítulo 15, ele fala diretamente a eles. Mas agora, no capítulo 16, nós vemos que Jesus, ele vai falar agora aos seus discípulos. E é interessante que no capítulo 15, ele revela o coração gracioso do Pai. Um coração que busca, que acolhe, que restaura pecadores. E a ênfase estava na graça que recebe quem se arrepende. E na denúncia da justiça própria, que rejeita a festa da graça de Deus. Porque os fariseus estavam perto, mas ao mesmo tempo longe de Deus. E então ele fala aos fariseus, mas agora, em Lucas 16, o texto diz explicitamente, no verso 1, disse Jesus também aos discípulos. Então agora Jesus passa a falar diretamente aos seus discípulos. Isso é fundamental. Por quê? O público principal da mensagem agora muda. O foco também muda. Jesus, ele não abandona a graça, mas agora ele ensina como essa graça deve moldar a vida prática dos que já estão na casa do Pai. Como que aqueles que estão na casa do Pai devem viver diante do Pai e na casa do Pai. O Evangelho não termina no abraço do Pai. Lembre-se que quando o filho pródigo volta, quem é que corre ao encontro? E eu expliquei no sermão da semana passada que normalmente um homem velho não corria ao encontro de um filho. Mas aquele homem, ele deixa a sua honra de lado e ele corre e abraça o filho. Mas o Evangelho não termina no abraço do Pai. Por quê? Porque agora ele continua na vida transformada do filho que é restaurado. A graça perdoa. Mas a graça, como o apóstolo Paulo escreve a Tito, ela é pedagógica. Porque ela nos ensina, ela nos educa, ela nos mostra como nós agora devemos proceder e caminhar diante do nosso Deus. A misericórdia que acolhe também chama a fidelidade. Então o reino de Deus, ele não é apenas um lugar de chegada, mas ele é um modo de viver, um novo modo de viver. Nós temos uma nova maneira de viver diante do Pai. E é nesse contexto que Jesus conta esta parábola desconcertante, justamente para quê? Para despertar os seus discípulos. E é interessante que ele usa um personagem negativo, um administrador infiel, para ensinar uma lição positiva. Um pouco diferente a maneira e a abordagem de Jesus aqui, não sobre desonestidade, mas sobre prudência.
consciência do tempo e da responsabilidade diante do futuro, diante daquilo que o Senhor coloca na nossa vida. E esse texto é ideal para nós pensarmos, especialmente nesse momento, no primeiro domingo do ano. Por quê? Porque ele nos confronta logo no início do ano. Ele nos lembra que começar o ano bem não é apenas ter boas intenções, mas é assumir compromissos claros diante do Redentor, diante do nosso Deus. E, em primeiro lugar, eu quero olhar para esse texto, e especialmente nos versos 1 e 2, e ver uma vida que exige prestação de contas diante de Deus. Eu e você prestamos conta diante de Deus. Olha só o que diz o verso 1 e 2. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Jesus inicia dizendo que havia um homem rico que tinha um administrador. Um administrador que agora é acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. E a palavra usada sugere má administração, descuido, irresponsabilidade. Não se trata de um erro pontual. Não é aquela situação que você tem um funcionário que acidentalmente manipulando os produtos ali, quem sabe do que está trabalhando, deixa cair ao chão ou perde alguma coisa. Não é uma coisa pontual, não é um acidente, mas é um padrão de infidelidade. Esse administrador tem um padrão de infidelidade. E aqui, o primeiro princípio que o texto nos mostra é essencial. E o que nós vemos claramente é que o administrador não é dono. As coisas não são dele. Ele não é dono. Ele é responsável. Ele administra algo que pertence a outro. E quando o senhor dele descobre, ele o chama e exige o quê? Prestação de contas. E diante da prestação de contas infiel, a administração chega ao fim. E esse ponto estabelece uma verdade fundamental da vida cristã. Nada do que eu tenho, nada do que você tem, é realmente seu. Nada do que nós temos é nosso. Vou repetir. Nada do que você tem é teu. Às vezes eu acho que é meu, você acha que é seu, mas não é seu. Nada do que temos é nosso. Tudo nos foi confiado. O que você recebe, o que você tem que aparentemente é seu, foi confiado a você. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. A sua vida, o tempo, os recursos, a família, os filhos, o trabalho, tudo que você recebeu é graça do Senhor. Foi confiado a você para que você seja um administrador. Então, tempo, recursos financeiros, capacidades, relacionamentos, influência, oportunidades e até o próprio fôlego de vida que você tem pertencem a Deus. Não pertencem a mim, não pertencem a você. E a Bíblia diz que nós somos mordomos, não somos proprietários. E Jesus, então, ele usa uma imagem comum no mundo antigo, onde grandes proprietários confiavam a administração de seus bens a um mordomo. E esse mordomo, ele tinha autoridade real, mas sempre delegada. A autoridade vinha acompanhada de responsabilidade e, inevitavelmente, de prestação de contas. Isso nos lembra que viver diante de Deus é viver sob uma avaliação contínua. Eu preciso prestar contas a Deus de tudo aquilo que eu faço. Não no sentido de ficarmos com medo, e um medo que seja paralisante, mas de uma responsabilidade consciente diante de Deus. A graça não elimina a prestação de contas. Então não pense que, pelo fato de você ter sido salvo pela graça,
que agora na sua caminhada você não terá que prestar contas ao Senhor. A graça, ela redefine a sua base. E uma coisa importante é, eu não presto contas para ser aceito, mas eu presto contas porque eu fui aceito por Deus, porque eu fui transformado por Jesus, porque eu fui salvo pelo Senhor. Então, quando nós olhamos para esse momento da nossa vida, no início de um novo ano, essa verdade precisa ser reafirmada. O tempo que começa hoje não é neutro. Ele será administrado. Cada dia será investido, será gasto. Cada escolha será feita. A pergunta é: como nós vamos fazer isso? Não é se vamos administrar, porque você vai administrar. A questão é como você vai administrar cada momento, cada situação, cada oportunidade, cada recurso, cada relacionamento, cada influência que é colocada nas suas mãos. Então, meus irmãos, começar o ano reconhecendo que a sua vida pertence a Deus muda todas as suas prioridades. Quando você entende que tudo que você tem não é seu, que foi confiado a você e que o Senhor colocou nas suas mãos para que você seja um fiel administrador, isso muda as suas prioridades. O tempo que você terá nesse ano não é seu. Foi confiado a você. Os recursos que passarão por suas mãos nesse ano não são seus. Foram confiados a você. As oportunidades que surgirão não são aleatórias. Não são por acaso. O Senhor coloca diante de você. E são responsabilidades espirituais. Então, meu amado, começar o ano sem essa consciência é repetir o erro deste administrador infiel. Viver como dono daquilo que lhe foi confiado. E não como mordomo. Então o Senhor chama a mim e a você a sermos administradores fiéis para a glória do nosso Deus. Mas em segundo lugar, nós temos aqui a urgência de agir com sabedoria diante do tempo limitado. A urgência de agir com sabedoria diante do tempo limitado. Verso 3. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deve ao meu patrão? Respondeu ele: 100 dados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ao saber que ele vai ser demitido, o administrador entra em crise. Ele não nega a realidade. Ele reconhece que o tempo acabou. Não vai ser mais administrador. Ele sabe que não tem forças para cavar e trabalhar pesado. Não tem disposição para ficar mendigando, para ser um pedinte. Então ele decide agir. E aqui está um ponto importante nessa parábola e um ponto central. O administrador, embora infiel, é realista. Ele entende que a sua posição atual é temporária. E ele entende que precisa agir agora, antes que seja tarde demais. Então o que ele faz? Ele chama os devedores e reduz as dívidas. E o texto não elogia a sua ética. O texto não está elogiando a sua ética, mas a sua prudência. E o Senhor elogia a sua sagacidade, não a sua desonestidade. Jesus deixa isso claro ao dizer que os filhos deste mundo são mais prudentes nas suas relações do que os filhos da luz. E a palavra traduzida por prudência aqui aponta para a inteligência prática,
percepção do momento, compreensão, entendimento, capacidade de agir estrategicamente diante de uma realidade iminente. É isso que o texto está nos dizendo. O problema não é o que ele fez, mas o fato de que ele entendeu o tempo que ele vivia. E esse é o ponto. O que Jesus quer ensinar aos discípulos é para que eles percebam, para que eles entendam, para que eles compreendam onde e o momento que eles estão vivendo. Jesus está aqui confrontando os discípulos. Por quê? Porque muitas vezes, pessoas que vivem apenas para este mundo, muitas vezes, são mais conscientes do tempo, mais intencionais e mais estratégicas do que aqueles que vivem para o reino eterno. E esse confronto é extremamente atual para nós no início do ano. Muitos cristãos vivem como se não tivesse amanhã. Como se o tempo fosse infinito. Adiam decisões espirituais, postergam compromissos, não entendem que vão prestar contas diante do Senhor e empurram as mudanças, o redirecionamento do coração para depois e não compreendem a necessidade de viver diante do Senhor e da urgência do reino de Deus. O administrador infiel, paradoxalmente, nos ensina a não desperdiçar o momento. É isso que Jesus está dizendo. Compreenda onde você está vivendo. Compreenda o tempo que você está vivendo. Interprete a realidade à luz da Escritura. Como eu disse anteriormente, Jesus não está elogiando a infidelidade deste homem, mas a sua percepção de agir. E é nesse aspecto que ele diz que muitos que vivem nesse mundo são perspicazes. E nós, às vezes, ficamos, eu fui salvo, Jesus transformou minha vida, eu posso viver tranquilamente, porque agora eu tenho uma salvação. Não, querido. Como que você vive na casa do Pai? Você vive de maneira fiel. Você vive fazendo boa gestão daquilo que lhe foi confiado. Você vive como um bom mordomo. Você não vive para você mesmo. O novo ano, meus irmãos, é um tempo curto que precisa ser usado com sabedoria. Decisões espirituais adiadas hoje podem se tornar crises amanhã. Então, fidelidade não começa quando sobra tempo. Fidelidade não começa quando sobra dinheiro. Eu vou ser um dizimista quando sobrar dinheiro no meu orçamento. Nunca você vai ser dizimista. Porque nunca vai sobrar dinheiro no seu orçamento. Eu vou ler mais a Bíblia quando sobrar tempo no meu dia. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca vai sobrar tempo. Nunca vai sobrar tempo. Quando você não entende que o tempo que Deus lhe dá é limitado e que a vida passa num piscar de olhos, você vai perder as oportunidades que lhe foram confiadas. Então, começar esse novo ano sem essa intencionalidade espiritual é como começar o ano no piloto automático. É seguir, como diz aquele filósofo contemporâneo, deixa a vida me levar. E a vida vai me levando para onde ela quiser levar. É assim que você anda? Não é assim que o cristão anda, querido. Isso é filosofia do diabo. Isso é filosofia deste mundo pecaminoso, marcado pelo pecado. Eu sei para onde eu vou e eu sigo e olho para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, o meu Redentor, o meu Senhor, o meu Salvador. É para Ele que eu vivo, para a glória dEle, e é assim que nós devemos viver. Você tem propósito, você tem significado, você tem razão para existir. E a razão da sua vida é viver para o louvor e glória do Senhor, aproveitando cada oportunidade que o Senhor dá a você, todos os dias. A cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Não desperdice aquilo que o Senhor tem colocado e confiado a você, querido. Não desperdice. Jesus nos chama a viver com consciência do tempo.
Não com ansiedade, mas com propósito. Não com medo, mas com sabedoria. Com sabedoria. Mas em terceiro lugar, essa parábola e esse ensinamento de Jesus nos chama a pensar numa terceira situação. O uso dos recursos temporais com uma visão eterna. É usar aquilo que o Senhor tem nos dado com olhos na eternidade. Olha o que diz o verso de número 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Jesus então faz aqui uma aplicação direta. Ele diz que devemos usar riquezas injustas para granjear amigos, para que quando essas riquezas faltarem, sejamos recebidos nos tabernáculos eternos. Essa frase, via de regra, é frequentemente mal compreendida, mal interpretada. E é interessante porque essa semana um colega pastor me mandou um vídeo sobre uma pessoa de certa notoriedade na mídia atual, mas completamente equivocada nas suas reflexões e pensamentos, que fazia uma desconstrução da Escritura. E esse é o problema. As pessoas que não têm a percepção do Espírito Santo de Deus não compreenderão a Escritura. E o texto aqui, que nós temos diante de nós, o versículo que nós temos, muitas vezes ele é mal compreendido. Jesus não está dizendo que compramos salvação com dinheiro. Ele está ensinando que os recursos temporais devem ser usados com um propósito eterno. Ou seja, tudo que foi confiado a você deve ser usado com um propósito eterno. Então o dinheiro é chamado de riqueza injusta. Por quê? Porque ele pertence a um sistema passageiro, marcado pela queda. O dinheiro não é mau em si, mas é instável, é transitório e ele é facilmente idolatrado. Mesmo assim, pode ser um instrumento do reino quando usado corretamente. Jesus está afirmando que aquilo que passa deve servir para aquilo que permanece. Ou seja, tudo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, que é passageiro, deve ser usado como um instrumento para a eternidade. Para aquilo que permanece para sempre. Então, quando nós pensamos nisso, vamos pensar, por exemplo, na filosofia e na estrutura estabelecida na teologia reformada, especialmente naquilo que João Calvino disseminava. Ele falava sobre trabalho, ele falava sobre poupança e ele falava sobre frugalidade. Ou ele dizia então o seguinte: trabalhe, e trabalhe para a glória de Deus. E aquilo que você ganhar, poupe. Poupe para quê? Para ficar rico? Para ficar milionário? Não, querido. Para investir no reino de Deus. Para investir naquilo que é eterno. E viva de maneira frugal. O que é isso? Viver de maneira simples. Viver de maneira simples. Os recursos que não atravessam a eternidade devem ser usados para aquilo que atravessa. Quer um exemplo disso? Quanto você tem investido em missões? O que Elizabeth, reverendo Gerson, reverendo Gessé, reverendo Gerson, reverendo Henrique, o que eles fazem? No Vietnã, no Timor-Leste, no Senegal, reverendo Vladimir no Iraque, a Elizabeth ali, nossa irmã, entre os quilombolas, eles estão recebendo os recursos que vocês têm enviado para coisas que vão permanecer por toda a eternidade, vidas transformadas. O que a nossa igreja tem feito com os recursos dos dízimos, das ofertas? Investindo no reino de Deus para a eternidade. O Senhor nos confronta, meus irmãos, com as nossas prioridades financeiras.
O Senhor nos confronta com o uso do tempo. O Senhor nos confronta com o investimento da nossa energia. Onde nós temos colocado as nossas forças? Nós vamos caminhando e às vezes nós vamos nos cansando ao longo da caminhada. Especialmente aqueles que vão chegando a uma certa idade, como eu já começo a sentir as dores da idade. Você faz exercício um dia, no outro você já não consegue fazer, porque já está cansado. Então, você não tem mais o mesmo vigor que você tinha quando você tinha lá os seus 20, 22, 25 anos, como alguns jovens aqui. A questão é, onde você tem investido a sua energia? No início do ano, a palavra do Senhor nos confronta com isso. Como seus recursos podem servir ao reino do Senhor no ano de 2026? Onde que você investirá tempo? Onde você vai investir o seu dinheiro? Onde você vai investir a sua capacidade? Seu planejamento financeiro inclui propósitos espirituais? Seu orçamento reflete a fé ou apenas sobrevivência? No passado, existia uma frase que dizia assim: se você quer saber onde está o coração de alguém, olha o contra-cheque dela. Hoje, na verdade, você olha a fatura do cartão de crédito. Aí você vai ver onde você tem investido o seu tempo, o seu dinheiro, os recursos que o Senhor tem dado. Então pense, querido, se o seu orçamento ele reflete fé, espiritualidade, prioridades espirituais ou apenas sobrevivência. O desejo do meu coração é que tanto eu quanto você tenhamos essas prioridades para a glória do Senhor. Então, começar o ano sem alinhar os recursos que o Senhor tem dado a nós com os valores eternos é desperdiçar oportunidades que não voltarão mais. Pense nisso. E por último, meus irmãos, nós vemos que a fidelidade diária revela quem governa o coração. A questão é, quem governa o seu coração? Você está na casa do Pai. Como você vai viver na casa do Pai? Verso de número 10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará verdadeiramente a riqueza? Se não vos tornastes infiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus encerra essa parábola com princípios claros e inequívocos. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é injusto no pouco, será injusto no muito. A questão aqui não é a quantidade, mas é onde o coração está. É o caráter. E ele afirma que se não somos fiéis no que é dos outros, não seremos confiáveis para aquilo que será dado a nós. Tudo pertence a Deus. Então a fidelidade no pequeno revela, sabe o quê? O senhorio do verdadeiro, o senhorio verdadeiro do coração. Aquilo que governa o coração, aquilo que direciona o coração. A quem eu sirvo de fato? E no final, Jesus afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Ou Deus governa a nossa vida, inclusive os nossos recursos, ou, como é chamado, o mamon governa o nosso coração. Não há neutralidade. Dinheiro, meus irmãos, não é apenas um meio. Ele compete com o nosso coração. Ele compete pelo coração. Isso nos lembra que o discipulado, ele envolve submissão total. Não existe fé compartimentalizada. Deus não aceita ser senhor de uma parte da sua vida e não ser senhor de outra parte da sua vida.
Há quem diga que a última coisa que é convertida na nossa vida é o bolso. Por conta do dinheiro. Então, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele não quer parte da sua vida. Deus, ele não quer uma área da sua vida. Não, eu no domingo de manhã, este momento é de Deus. Este momento eu vou para a igreja, eu vou louvar o Senhor, eu vou estar na presença dEle. Mas o meu casamento, quem cuida sou eu. Dos meus filhos, quem educa sou eu. A agenda da minha semana, não quero me envolver com nada na igreja, pastor. Não venha nem pedir para me visitar, para ir na minha casa, porque eu não tenho tempo. É assim a sua vida? Cheia de compartimentos, cheia de caixinhas. Essa aqui é a caixinha disso, essa aqui é a caixinha daquilo, essa aqui é a caixinha daquilo ali. Ah, a caixinha de Deus, onde é que está? Está aqui. Então, domingo é o dia da caixinha de Deus, então eu vou para o culto. É assim a sua vida? Ou Deus governa toda a sua vida? Ou tudo que você faz gira em torno do Senhor? E aí entenda aquela ideia, porque às vezes nós fazemos isso. Primeiro Deus, depois família, depois igreja, depois trabalho. Querido, não existe esse tipo de prioridade. Pense em Deus no centro e todas as coisas ao redor do Senhor. A família, o trabalho, o lazer, o dinheiro, a viagem, tudo gira em torno do Senhor. E o Senhor deve governar todas as coisas da nossa vida. Todas as coisas da nossa vida. A pergunta é, quem governa a sua vida? Então, antes de você planejar a sua agenda, de você estabelecer objetivos, projetos, nós precisamos responder à pergunta fundamental: quem governa o meu coração? Eu tenho aprendido isso, queridos. Agora, no mês de dezembro, com mais 3 amigos, nós saímos 3 dias para fazer exatamente isso. Fomos a um local, ficamos em oração, buscando a Deus e estabelecendo nosso propósito, os nossos valores, nossa visão, nossos objetivos, os sistemas pelos quais nós vamos alcançar esses objetivos e buscando direção de Deus para cada meta, para cada objetivo, para cada projeto, porque o desejo do meu coração é que o Senhor governe cada área da minha vida. Cada situação em que eu vivo. Então, esse novo ano de 2026 revelará a cada momento, nas escolhas que você fará, quem é o Senhor da sua vida. Pequenas escolhas diárias. Pode mostrar grande lealdade. Como uma leitura bíblica diária. Um tempo de oração. Um tempo devocional. Coisas triviais, mas que mostram a fidelidade do seu coração e a quem ele pertence. Fidelidade, meus irmãos, não é um ato isolado. Fidelidade não é vir aqui à frente, no domingo de ceia. Fidelidade é um estilo de vida. Servir a Deus envolve tudo, inclusive dinheiro, tempo e prioridade. Então, começar o ano com o senhorio de Cristo claro no coração é um fundamento, é a base para toda a fidelidade. Esse texto nos ensina que no início do ano, no início desse 2026, não é apenas aqui uma mudança de calendário, mas é uma oportunidade de alinhamento espiritual. A graça que nos trouxe para casa, como nós vimos em Lucas, capítulo 15, agora nos chama à fidelidade, como nós vimos em Lucas 16. Jesus nos convida a começar o ano com consciência, com sabedoria, com compromisso. Não como donos, mas como mordomos. Não como ingênuos espirituais, mas como filhos da luz. Não servindo a 2 senhores, mas vivendo inteiramente para Deus. A pergunta que fica no primeiro domingo do ano não é quantas metas você vai cumprir no ano de 2026. Não é quantos objetivos você estabeleceu para a sua vida. Mas é a quem você vai servir de fato. A quem você vai servir de fato.
Não é quanto você terá, mas como você vai administrar. Não é o que você espera para esse ano de 2026, mas é o que Deus espera de você. O que Deus quer fazer através da sua vida? O desejo do meu coração é que nesse novo ano você seja fiel. Fiel ao pouco que lhe é dado, para que o Senhor lhe dê muito, para que você continue a ser fiel. Porque fidelidade, meus irmãos, é o caminho daqueles que vivem no reino de Deus. Como nós devemos viver na casa do Pai? Com fidelidade, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.